Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que por gentileza desçam aqui o play, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, ativem o sininho para receber novas notificações, dos novos vídeos que vão saindo. E não esquece de acompanhar com a gente essa playlist aqui que nós estamos fazendo de toxicologia, beleza? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, sou farmacêutico, mestre e doutor em Bioquímica e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Cariri. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui na nossa aula sobre toxicologia das drogas de abuso. Antes de falar sobre a toxicologia propriamente dita, sobre alguns tipos de droga de abuso, vamos trazer aqui para vocês alguns dados. E tendo problemas, Então é interessante salientar para vocês que todas as vezes que nós falamos de pessoas que utilizam essas drogas de abuso, é essencial que a gente compreenda o grande papel, não só toxicológico, do ponto de vista da saúde, mas também social, Entender contextos, entender regiões, entender o uso dessas substâncias e entender que as pessoas não escolhem estar apenas nesse momento, elas precisam também de ajuda e essa ajuda precisa ser muito bem condicionada e adequada para essas pessoas, tá bom? Bom, vou trazer você aqui para o nosso quadro para a gente conversar um pouquinho sobre drogas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que essas drogas de abuso elas podem ser divididas em dois grandes grupos. As drogas que são consideradas lícitas e as drogas que são consideradas ilícitas. Mas calma, antes de você falar qualquer coisa aqui nos comentários, vamos entender como é que eu vou tratar drogas lícitas. Eu vou falar da realidade Brasil, tá bom? Realidade Brasil. Obviamente que em alguns lugares do mundo, essa realidade é muito semelhante à realidade brasileira. Então, muitas substâncias que são lícitas no Brasil também são lícitas em outras regiões. Porém, existem alguns países no mundo em que drogas lícitas neles não são listas no Brasil. Então, o consumo dessas drogas, elas precisam ser avaliadas de acordo com o contexto que você está estudando. Se você está estudando aí para uma residência, para algum concurso, que pode ser no Brasil ou fora do Brasil, é importante que você entenda que no contexto de drogas de abuso, a gente tem diferenças de licitude entre drogas brasileiras, substâncias utilizadas aqui no Brasil e fora do Brasil. Então vamos começar falando sobre o álcool e o tabaco. Quando a gente fala de tabaco, lembre-se que a gente está se referindo à nicotina, especialmente aquele cigarro industrializado, que no Brasil tem uma legislação específica para justificar ali, para mostrar quais são os danos ocasionados pelo uso dessas substâncias, fechou? Então, nós temos em média um consumo de 6,4 litros por pessoa, Então 6,4 litros de álcool per capita. Isso levando em consideração uma população acima de 15 anos. É válido lembrar, minha gente, que esse consumo per capita, você pode dizer, nossa, mas eu nem bebo. Pois é, porque aqui nós vamos calcular entre as pessoas que consomem álcool, que declaram que consomem álcool, e as pessoas que não consomem. O álcool, ele gera cerca de 3 milhões de mortes anuais, o que dá 5,3% do total de mortes. Então é claro que esse dado ele pode ser extremamente, como é que eu posso dizer, subutilizado, digamos assim, ou pode apresentar aqui incoerências. Por quê? Porque muitas dessas mortes podem não ser notificadas como uso de álcool, tá bom? Então o indivíduo, por exemplo, poderia estar dirigindo alcoolizado, então não tem como você contabilizar com mortes por conta do álcool. 26,5% da população que consome são adolescentes. Isso aqui é um problema grave, tá? Como você pode ver, aqui no Brasil, alguns são de menor. Então, o consumo de bebidas alcoólicas por menores no Brasil é proibido. Inclusive, a compra dela também é proibida, embora a gente saiba que, infelizmente, isso acontece, tá bom? Aproximadamente 1,3 bilhões de pessoas consomem tabaco mundialmente, falando agora do cigarro, tá? A nicotina é altamente viciante e causa problemas cardiovasculares, respiratórios e mais de 20 tipos de cânceres. Lembrando que aqui nós temos dois tipos de fumantes. Lembre disso. O fumante ativo, ok? E nós temos o fumante passivo. É válido lembrar que no caso da nicotina, até por conta daqueles receptores nicotínicos que a gente conhece, tanto o fumante ativo quanto o fumante passivo, eles apresentam problemas, ok? Então, por exemplo, se você tem uma grávida que ela faz uso de tabaco, de nicotina, e ela engravida, é necessário lembrar que ela precisa passar por um processo de desintoxicação, tanto por conta do fumante ativo, que é a pessoa que está fumando em si, quanto do passivo que está inalando aquelas substâncias. Então, mais de 8 milhões de mortes são contabilizadas ano, incluindo 1,2 milhões por fumo passivo. Como eu falei para vocês, pessoas que não estão fumando diretamente, mas que estão em ambientes, elas acabam também inalando substâncias tóxicas que podem causar problemas, tá bom? Custos econômicos globais com a utilização, campanhas e tudo mais, em relação ao tabaco, chegam a 1,4 trilhões de dólares anuais, o que representa 1,8% do PIB mundial. Então a gente vê que não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade que acontece também no mundo inteiro, tá bom?
Outras drogas que são consideradas ilícitas, mais uma vez eu retrato aquele quadro que eu falei para vocês. Ilícita para quem, professor? Nesses casos aqui, ilícitas para nós brasileiros, fechou? O primeiro deles é a maconha, e aí vale lembrar um detalhe importante. Quando eu estou falando de maconha, eu não estou falando do canabidiol. O canabidiol medicinal, ele tem uma condição completamente distinta do que nós vamos falar aqui sobre maconha, tá bom? Lembrando a você que o canabidiol está dentro da maconha, e da maneira como nós estamos descrevendo ela aqui, nós estamos descrevendo ela como uma característica de uso não indicada para o tratamento de convulsões. Então, por exemplo, o que é que a gente tem hoje no Brasil? No Brasil hoje a gente tem o uso de cannabis sativa, tanto na forma de óleo, né? É muito comum a gente ver o óleo essencial, como também na forma de alguns extratos. É válido lembrar que o canabidiol, ele atua num sistema, e entenda esse sistema. A gente chama de sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide, ele tem receptores canabinoides. Esses receptores têm vários subtipos e eles têm um funcionamento diferente dos receptores que nós conhecemos tradicionais. Então, farmacologicamente, o sistema endocannabinoide, ele tem um funcionamento mais específico, o que faz com que você tenha uma atividade, uma resposta desses receptores ainda um pouquinho, presta atenção, ainda um pouquinho desconhecida. Então, por exemplo, os receptores canabinoides, eles são chamados de CB. Existe CB1, CB2 e CB3, por exemplo. Cada um desses receptores vai estar localizado em maior ou menor quantidade em regiões específicas do seu corpo. Se você vai analisar direitinho, o canabidiol em si, ele vai agir tanto nos receptores CB2 quanto CB1, auxiliando em condições específicas, especialmente relacionadas à convulsão. Então, veja, o que nós sabemos hoje, que esses medicamentos, eles não são primeira escolha, por exemplo, para o tratamento de convulsão. Eles vão ser primeira escolha para o tratamento de convulsão refratária. Mas em que forma farmacêutica, professor? Nós sempre vamos utilizar esses medicamentos em formas farmacêuticas definidas, com produtos padronizados, que são legalizados no país, onde nós sabemos os teores de todas as substâncias que estão presentes neles. Então, o óleo essencial, o extrato, qualquer um deles que possa ser utilizado, vai ser utilizado com um determinado grau de padronização. Beleza? Porém, quando você fuma a maconha, né, quando você utiliza a droga ilícita, ela vai conter aproximadamente 400 compostos, sendo os canabinoides os mais importantes. Só que nessa condição aqui existe o tetrahidrocannabidiol, que é extremamente psicoativo, digamos assim, tá? E as concentrações podem variar de 5% no cigarro até 60% no óleo de haxixe. Percebe que aqui eu estou falando da forma como você vai utilizar. O mesmo vai valer para cocaína e para o crack. Tá? Quando a gente utiliza o termo cocaína e crack, é importante que você entenda que o crack ele é a forma cristalizada da cocaína. Cocaína se fala muito sobre aquele uso ela em pó, né, onde as pessoas inalam. Porém, o crack ele tem uma utilização do ponto de vista, como é que eu posso dizer, ilícito, fumado. Então a pessoa vai fumar. Por isso que se fazem aqueles cachimbos e ele queima aquela pedra de crack, certo? Professor, mas me diga uma coisa. Existe diferença de resposta psicoativa? Existe. O crack, ele gera uma resposta muito mais intensa em menos tempo. Então, ele é mais potente. Então, a gente diz que entre 3 segundos, assim, depois que você fuma, já há uma resposta. Enquanto que quando você aspira, né, inala, você tem ali um tempo de demora de resposta de mais ou menos 5 minutos. Claro que nós já vimos aqui que essa resposta pode variar de pessoa para pessoa, mas o que nós podemos dizer é que dependendo da característica de uso, da maneira como você vai usar e da quantidade, obviamente, essas respostas são maiores ou menores, tá bom? Como é que eles agem? Eles agem inibindo a recaptação de dopamina, norepinefrina e serotonina. Então, o que é que você tem? Você tem aqui um boom dopaminérgico, de norepinefrina, né? E serotoninérgico. Então, um boom desses receptores. E aí cada um desses receptores, desses sinalizadores. E cada um desses sinalizadores, dessas catecolaminas, vão ter atividades muito específicas, gerando agitação, sensação de felicidade, sensação de recompensa, especialmente a dopamina. Qual é o problema? É que a saída dessa substância da fenda sináptica, por exemplo, ou o desligamento dela dos receptores, faz com que você apresente nessa condição aí, novamente a necessidade de uso. E essa necessidade de uso vai reduzindo a janela. Então você vai utilizando cada vez mais para ter a mesma sensação que você tinha no começo. Isso é muito complexo, tá bom? Bom, no caso dos anfetamínicos, nós podemos utilizar aí medicamentos, como por exemplo o metilfenidato, a ritalina, é um anfetamínico, ele é uma anfetamina, tá? Então tem em média 68 milhões de usuários mundialmente, incluindo compostos sintéticos como anfetaminas,
metanfetamina e o êxtase, certo? Aumentam a liberação e diminui a recaptação de noradrenalina e dopamina. Olha que interessante, ele aumenta a liberação e inibe a recaptação, ou seja, a potência do efeito muitas vezes pode ser até maior do que a cocaína e o crack, beleza? Mas o que vai mudar entre um e outro aí é o tempo de resposta. Normalmente os anfetamínicos vão demorar um pouco mais quando comparado, por exemplo, a cocaína e o crack, beleza? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os opioides. E quando a gente fala sobre opioides, uma das coisas mais interessantes que a gente pode discutir sobre eles é que a gente pode descrever sim os opioides como a droga mais letal, porque hoje, por exemplo, as pessoas elas não querem sentir nenhum tipo de dor. Eu entendo, e aqui eu não estou julgando isso, né? Mas a gente sabe muito bem que esses processos de resposta à dor, eles precisam ser muito bem delineados, porque o indivíduo pode sim ter uma tolerância ao uso, por exemplo, desses medicamentos. Então, os opioides, eles foram produzidos a partir de extratos da papoula, né? Que é a Papaver somniferum, e eles podem ser naturais, sintéticos ou semissintéticos. A mortalidade pode atingir 70% das mortes ocasionadas por drogas são por opioides, certo? A heroína é considerada a droga mais perigosa do mundo, tem um tempo de meia-vida muito curto, de 3 minutos, e tem a tríade clássica, miose, depressão respiratória e coma. E aí eu trago para vocês um exemplo muito comum disso, que é o Kurt Cobain, né? Ou o Kurt, que era o vocalista do Nirvana. Para quem não conhece, peço que você procure aí, né? Informações sobre eles. Inclusive, tem um livro muito bom chamado Mais Pesado que o Céu, que fala sobre justamente a biografia dele, do Kurt, que é muito legal que vocês leiam, caso vocês tenham interesse, tá bom? E alguns receptores que respondem muito bem a esses opioides, que são receptores mu, kappa, sigma e delta, cada um com efeitos específicos, com potências cada vez maiores. Aqui eu trouxe para vocês a heroína, mas a gente pode citar, por exemplo, tramadol, morfina, são todos caracterizados como opioides, que na medicina tradicional, né, nós utilizamos eles por controle da dor. Fechou? Bom, algumas características de quantificação e identificação de toxicidade por essas substâncias. Então a gente pode trazer aqui 4 pontos importantes, né? Digamos assim, essa sustentação de identificação. Imunoensaios, que normalmente são utilizados como triagem por serem mais rápidos, beleza? Mais rápidos, porém são menos específicos. Podem até ser utilizados, por exemplo, no caso de investigação forense. Triagem cromatográfica, utilizando cromatografia de camada delgada, que é muito útil, mas ela é um pouco mais demorada do que os imunoensaios. Confirmação avançada, como por exemplo, utilização de cromatografia gasosa com espectrometria de massas ou cromatografia líquida de alta eficiência com espectro de massas. Lembrando a vocês que nessas cromatografias é muito simples. Você vai ter um raio ali, né, que vai destruir, entre aspas, aquela molécula, e você vai quantificando esses pedaços e montando esse quebra-cabeça para conseguir definir ali a estrutura, né? Então, testes imunocromatográficos são muito úteis para rastreio, utilizados em aeroportos, utilizados em rodoviários, utilizados em postos da polícia, para justamente identificar, né? Mas eles são passíveis de confirmação. Então, toda vez que você utiliza um método desse, que é mais simples, e precisa fazer uma confirmação daquela estrutura, você precisa ter técnicas cromatográficas cada vez mais complexas. Fechou? Bom, galera, agradeço você ter ficado comigo em mais uma aula. Não deixe de curtir, de comentar, de enviar para aquele seu colega que está precisando aprender um pouco mais sobre essa parte de toxicologia, tá ajudando aí para esse concurso, né, que você tanto deseja. E agradeço você ter ficado comigo, um grande abraço e até o próximo vídeo.